Fala, fiel torcida! Olha, fazia tempo que eu não via um jogo literalmente ataque contra defesa e não foi o Corinthians que estava atacando, não. Era o Corinthians que estava se defendendo aos trancos e barrancos e conseguiu a proeza de ganhar do Novo Horizontino fora de casa com um time extremamente remendado. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise de Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Quem olha as estatísticas do jogo pensa, como é que o Corinthians conseguiu ganhar esse jogo? Como que um time que tem 3 finalizações no jogo todo, e essas 3 foram no segundo tempo, como é que esse time consegue ganhar? Porque foi efetivo. Você pega lá as estatísticas de jogo, Novo Horizontino teve mais posse de bola, Novo Horizontino teve mais escanteio, teve mais desarme, teve mais tudo. Finalizações, é verdade que teve 20 e poucas finalizações, mas não foram todas na direção do gol, então no fim das contas, se eu não me engano, finalizações no gol ficaram 8-3. E o Corinthians, tipo assim, finalizou 3 vezes. E as 3 vezes foi no alvo. Então, como é que o Corinthians ganhou esse jogo? Porque ele foi efetivo. Porque ele sofreu, ele não conseguiu jogar, principalmente no primeiro tempo, e ele foi efetivo na primeira chance que teve. Porque a primeira finalização do Corinthians no jogo foi aos 20 minutos do segundo tempo e foi o gol do Corinthians. Como é que aconteceu tudo isso? O que aconteceu? Por que é que o Corinthians não conseguiu jogar? É simples. O Corinthians estava com um time extremamente remendado. A gente já vem falando que esse mês de fevereiro vai ser um mês alucinante. Jogos um em cima do outro, pré-Libertadores, o Corinthians está precisando ser muito estratégico, a comissão técnica está precisando ser muito estratégica para não estourar jogadores, para colocar os jogadores em ritmo de jogo, porque é começo de temporada, e tá promovendo um rodízio, e nesse caso não foi nem um rodízio, porque tinha jogadores que nem estavam jogando, sabe? Jogadores que fizeram estreias, que não são reservas imediatos. O Corinthians jogou no sábado. Menos de 49 horas depois, o Corinthians já estava jogando de novo contra o Novo Horizontino, fora de casa, uma viagem de mais de 300 quilômetros aqui da capital de São Paulo. Então, não tinha muito o que ser feito. Eu tô super favorável com o que a comissão técnica tem feito. Se isso vai gerar resultado lá na frente, a gente tem um derby agora na quinta-feira, a gente vai ter a pré-Libertadores, a gente é resultadista, né? Então vai olhar lá, chegar no final de fevereiro, o Corinthians não se classifica, ou perdeu os clássicos, vai olhar e falar, não valeu a pena. Não dá pra saber. Olhando hoje, com as informações que a gente tem hoje, eu acho que a comissão tá fazendo o correto, porque vamos pensar, o Novo Horizontino é um time que bateu na trave pelo segundo ano para subir para a Série A. Então é um time que vem numa crescente, que dá trabalho no Campeonato Paulista. É um time que termina a temporada de 24 antes do Corinthians. Então ele volta para 2025, faz uma pré-temporada antes do Corinthians. Tudo isso conta. Então, geralmente, o que acontece nessa fase do Campeonato Paulista é que os times do interior, fisicamente principalmente, estão melhores. E no caso do Novo Horizontino, não é só questão física, é questão que é um time organizado. É questão que é um bom time, que dá trabalho. Inclusive, o Novo Horizontino ganhou recentemente do Red Bull Bragantino e do Palmeiras. Então, não é um time, ai, nossa, mas porque às vezes a gente fala assim, mas time grande tem sempre que ganhar. Não, gente, futebol não é uma ciência exata e futebol, hoje em dia, não tem mais essa, né? Não tem mais bobo no futebol, como a gente fala, e a gente tem que respeitar o trabalho do Novo Horizontino. Obviamente, historicamente, nem se compara ao Corinthians, mas dentro de campo, 11 contra 11, nas circunstâncias que estava, o favoritismo ontem era do Novo Horizontino. E ele fez por onde tentar ganhar o jogo, ele criou situações, ele teve bola na trave, teve bola que o Pedro Tchoca salvou em cima da linha, teve o pênalti que o Hugo cometeu e ele falou assim, bom, deixa que eu resolvo, já que eu fiz o pênalti, eu resolvo. Ele defendeu o pênalti, o Novo Horizontino teve inúmeras chances no primeiro tempo, inúmeras. Quando acaba o jogo, quando vai pro intervalo, 0-0, o torcedor corintiano deve ter respirado aliviado e falado como é que o Corinthians conseguiu, aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Foi um time que não teve aproximação entre os jogadores, foi um time que, particularmente, eu acho que principalmente ali, Charles, Rian e Alex Santana poderiam ter feito um jogo melhor, apesar de ser um time que não tá acostumado a jogar junto, que não tem
entrosamento deles, eu acho que por serem jogadores já profissionais, podiam dar mais. Então a gente tinha o Hugo no gol, o Corinthians promoveu a estreia do lateral direito João Vitor, Jacaré, mas a camiseta dele estava escrito João Vitor, então eu entendo que ele quer ser chamado João Vitor. Foi uma boa estreia, achei um jogador corajoso, não fugiu do jogo, muitas das bolas que ele tomou nas costas foi mais por questão da disposição tática do time, né, e ele ficava ali, enfim, sem cobertura, mas ele, individualmente, achei que ele jogou bem e é um jogador ali a ser observado, talvez para disputar com o Léo Maná a vaga de reserva. Na zaga, Félix Torres e Pedro Choca. Pedro Choca regular, muito regular. Pedro Choca é um jogador que todos os jogos que ele fez, ele teve regularidade. O Félix Torres oscila, não fez um bom jogo, tão bom quanto ele fez contra a Ponte Preta, mas também não foi um jogo catastrófico. Aí na lateral esquerda a gente tem o Hugo, que sinceramente eu não entendo porque ainda o Palácios não teve chance. Eu sei que tá voltando de contusão, eu sei que foi um ano inteiro sem jogar, precisa ter esse cuidado, mas não sei, talvez bota o cara lá pra começar um jogo. Palácio, como que você tá se sentindo? Ó, você vai fazer 45 minutos só, no intervalo você já sai, pra testar. Porque o Hugo já foi muito testado e já provou que não dá. Não dá. O Hugo, assim, jogadas individuais muito ruins, de cobertura, errando passe, muitos passes. Muitos dos problemas do Corinthians ontem, com toda essa questão de ser um time muito mexido, foi erro de passe de 5 metros, 2 metros. 5 metros é muito, né, gente? 2 metros. E o Hugo, assim, destoa demais. Aí no meio de campo, já falei que era Charles, Rian e Alex Santana, aí eu esperava mais. Como um meia articulador, o Luiz Gustavo, que não tem como analisar o garoto, pegou uma bucha danada, a bola não chegava nele, porque quem tinha que fazer essa ligação entre o ataque, entre a defesa e o ataque, são os volantes. A saída de bola ali do Corinthians estava péssima. E lá na frente, os dois atacantes, Pedro Raul e Yuri Alberto, que tem gente que acha que o Corinthians jogou com 2 centroavantes, não jogou, porque o Yuri Alberto não é centroavante, não tem quem me coloque na minha cabeça que o Yuri Alberto é centroavante. Ele não é centroavante. Então, não tinha esse negócio de 2 centroavantes batendo cabeça, não. Só que a bola também não chegava neles. A tentativa era de uma bola lançada, né, para ali pro Pedro Raul fazer a parede, dar uma casquinha, aí de repente conseguir passar pro Yuri Alberto ter o campo, o corredor para jogar, mas o Corinthians não conseguia fazer isso. O Corinthians não ganhava as segundas bolas. Praticamente, eu acho que não teve uma cobrança de tiro de meta que o Corinthians conseguiu aproveitar, porque ou o Corinthians tentava sair jogando e o Novo Horizontino com a sua linha de marcação bem acima e mordendo na marcação, mordendo mesmo, não deixando o Corinthians respirar, ou o Corinthians tentava jogar em lançamento que o Novo Horizontino ganhava as bolas aéreas. Não teve time do Corinthians no primeiro tempo, não teve, gente, não teve. Foi literalmente ataque contra defesa. Pra vocês terem noção, a primeira vez que o Corinthians visitou a área do Novo Horizontino foi aos 37 minutos do primeiro tempo. Uma bola cruzada do Hugo, que o Pedro Raul nem conseguiu cabecear, foi desviada pela zaga do Novo Horizontino. Foi inexistente o ataque do Corinthians. E aí, gente, ir pro segundo tempo, num 0-0, diante de tudo que aconteceu, foi muito lucro pro Corinthians, muito lucro mesmo. Quando vem pro segundo tempo, o Corinthians já promove alterações. A princípio, eu olhei e falei assim, mas o que o Ramon Dias tá fazendo? Porque, ok, ele tirou o Yuri, mas acho que pra poupar, por questão do derby, e colocou o Giovani. Giovani que não aparecia desde outubro, toda essa situação do contrato, que não renovou, só tem contrato até o meio do ano, não ia pôr pra jogar, colocaram o Giovani, que inclusive entrou muito bem. E o Romero no lugar do Charles. Eu falei, gente, o que ele tá fazendo? Deu certo. O Romero começou a ficar mais com a bola ali no meio de campo, conseguiu reter mais a bola, aí logo com 13 minutos, ele promove a saída do Luiz Gustavo, coitado, tava nulo também no jogo, para a entrada do Matheus Bidu, então, teoricamente, ele fica com 2 laterais, mas aí o Hugo, que não passa mesmo, fica lá na defesa, e o Matheus Bidu era mais como um ala ali, e ajudando bastante, e ele e o Romero conseguiram colocar um pouco o Corinthians no jogo, o Giovani também conseguiu colocar um pouco o Corinthians no jogo, e na primeira finalização que o Corinthians tem no jogo, não é no segundo tempo, é no jogo, aos 20 minutos do segundo tempo, a partir de uma jogada do Romero, o Romero no meio, faz o passe
pro Pedro Raul. O Pedro Raul conseguiu girar, mas não conseguiu finalizar porque foi prensado, a bola foi para escanteio. Matheus Bidu bateu o escanteio. O goleiro do Novo Horizontino, acho que deve, né, gente, tá meio aéreo, porque o Corinthians não chegava ali, ele tava desconectado do jogo, porque ele saiu muito mal. A bola sobra pro Giovani do lado direito e ele fez, assim, um cruzamento que a gente fala com as mãos, muito bem, tirou o peso da bola, colocou a bola na cabeça do Alex Santana, que é muito bom cabeceador, para abrir o placar na primeira finalização do Corinthians. O Corinthians foi efetivo. O Novo Horizontino teve chance, uma atrás da outra, e não foi efetivo. E o Corinthians foi efetivo. E no jogo de futebol, a gente sabe que não existe merecimento. É um dos poucos esportes que você pode massacrar o seu adversário, às vezes a bola não vai entrar, porque parecia esse tipo de jogo, né? A gente tem jogos que a gente olha e fala assim, pode jogar até amanhã que na bola não vai entrar. Foi esse tipo de jogo pro Novo Horizontino. E o Corinthians na primeira descida, primeiro ataque, abriu o placar. E aí, o Novo Horizontino tentou se lançar, né, a continuar atacando o Corinthians, mas o Corinthians continuou conseguindo sofrer. Daí, depois dos 27 minutos, o Ramon tira também o João Vitor, o lateral direito, coloca o Léo Maná, tira o Pedro Raul, coloca o Hector Hernandes. O Hector Hernandes também teve uma boa finalização, o Corinthians teve 3 finalizações. As 3 foram no alvo, mas 3 finalizações o jogo todo. Então ele foi muito efetivo, e fez o que tinha que fazer. Por quê, né? No fim das contas, com toda a história do jogo, com bola na trave, zagueiro salvando em cima da linha, goleiro pegando pênalti, no fim das contas, o que vai ficar o Corinthians somou 3 pontos jogando fora de casa e hoje é o líder isolado da fase de classificação do Campeonato Paulista. Tá com um jogo a mais, é verdade, mas coloca a pressão ali sobre o São Bernardo e o Mirassol, que são os times que têm 15 pontos, igual o Corinthians tinha. O Corinthians agora tá com um jogo a mais, porque este jogo foi antecipação da 11ª rodada, que o Corinthians vai estar aonde? Na pré-Libertadores. Então o Corinthians fez a lição de casa, sofreu, foi massacrado, não importa. Ganhou 3 pontos. E é muito importante isso, gente. É muito importante, serviu ali pra comissão e vendo esses jogadores, né, quem é que a gente pode contar, quem é que a gente não pode contar, e conseguiu dosar a minutagem, poupar os seus principais jogadores para o jogo contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, porque o Corinthians vem de uma maratona e o Palmeiras não. O Corinthians jogou quinta, sábado, segunda e vai jogar quinta de novo. O Palmeiras jogou, acho que quarta, e aí jogou no domingo e vai jogar só na quinta-feira. O Corinthians tá fazendo jogos a cada 2 dias. Então, precisa dosar isso, porque senão o Palmeiras vai chegar sobrando para esse jogo de quinta-feira, se a comissão técnica não tivesse feito isso, e o Corinthians ia chegar morto. Tá certinho o planejamento da comissão técnica do Corinthians. Se vai dar certo é outra história, mas eles estão fazendo corretamente. E agora o Corinthians se prepara para este jogo contra o Palmeiras, que é um campeonato à parte, a gente sabe, derby, tá em outra prateleira, então a gente espera aí que os jogadores entrem com essa noção de competir. É muito difícil jogar com o Palmeiras dentro do Allianz, não é porque é o maior rival do Corinthians que a gente vai, né, é difícil, é um time que normalmente, os primeiros 15 minutos, tenta fazer muita pressão, o Corinthians precisa aguentar isso, mas se for considerar que o Corinthians sofreu basicamente 45 minutos com os jogadores reservas e aguentou a pressão, a gente espera que os titulares também aguentem, façam um bom jogo e você vai, óbvio, conferir esse jogo aqui na Rádio Coringão na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, e eu estarei direto do Allianz Parque. É isso, fiel torcida, até quinta-feira e vai Corinthians!